Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre a formação, né, do Novo Testamento, né? Ou seja, como se formou esses 27 livros que nós temos hoje e que compõem o Novo Testamento. Bom, antes de tudo, eu vou ter que passar para vocês uns detalhes históricos que fundamentou isso, né? Na realidade, ninguém estava na época, assim, com certa preocupação em criar uma espécie de cânon, né, do Novo Testamento. Ou seja, um conjunto, né, dos documentos que formasse ali o Novo Testamento, conforme existia o Antigo Testamento até então. Ocorre que no período, no ano mais ou menos 170, surgiu uma pessoa que se chamava Marcion, né? Marcion, ele era filho do bispo de Sinop. E aí ele criou problema com seu pai, porque ele tinha uma interpretação diferente do que seria a existência de Deus, né? A divindade. E aí ele acabou que rompeu com seu pai e foi para Roma. Chegou em Roma, também criou problema lá com o bispo de Roma. E aí, por conta das suas teorias, que nós vamos falar aqui, e aí acabou criando a sua própria comunidade. Qualquer semelhança é mera coincidência com o dia de hoje, né? A gente está falando de coisas de 2000 anos atrás. Bom, mas qual era o problema do Marcion? O Marcion, ele primeiro não aceitava o Antigo Testamento, porque na visão dele, o Deus de Israel era um Deus inexoravelmente justo, um Deus completamente diverso do que o Deus de amor, segundo ele, que se apresentou no Novo Testamento. Ele interpretava as cartas do apóstolo Paulo de uma maneira crua, né, de uma maneira seca. Ele não fazia qualquer análise de contexto, não. Ele interpretava de forma crua as cartas do apóstolo Paulo e ele entendia, por fim, que, que não existiam dois, que o Deus de Israel do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Ou seja, o Deus que o apóstolo Paulo apresentou, que seria um Deus de amor, não era o mesmo Deus de Israel, que na visão dele era um Deus completamente justo, um Deus completamente diferente. Bom, e ocorre que diante dessas situações ele deixou primeiro de observar o Antigo Testamento, ele descartou o Antigo Testamento e mais ele começou a descartar alguns documentos que já tinham aceitação ampla pela igreja, já os documentos do Novo Testamento, mas que continham elementos do Antigo Testamento. Ele, por exemplo, o único evangelho que ele aceitou foi o evangelho de Lucas, certamente pela proximidade de Lucas com o apóstolo Paulo. Mesmo assim, ele editava, né? Ele retirava do evangelho de Lucas aquelas referências ao Antigo Testamento. E aí isso acabou criando um problema, né? Criando um problema porque isso estava crescendo naquele momento e ele criando esse documento, ele criando esse canon é, 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 conforme eu estou falando, né? E aí, sim, as pessoas, os bispos daquela época da igreja, preocupados com isso, eles se atentaram e pensaram, olha, nós temos então que criar um canon e que representa realmente a inspiração divina, porque senão Marcion ele vai publicar esse seu canon e vai começar a iludir as pessoas e tudo mais, e a gente iria deixar de fora, por exemplo, documentos que a igreja, que todos já aceitavam como de inspiração divina. E aí então vários estudiosos da época, vários teólogos e estudiosos da época, eles lançaram o seu conjunto de livros, né? Tinha uns que, por exemplo, descartavam um livro, descartavam uma carta, descartavam outra, até que Atanásio ele publicou, ele fez uma proposta dos 27 livros que seriam os livros que nós temos hoje, né? E aí no concílio de Hipona e posteriormente no concílio de Cartago, efetivamente foram aceitos como inspirados por Deus
os 27 livros que nós temos hoje e que foi proposto lá atrás por Atanásio. Mas assim, gente, não é que Atanásio ele propôs, não foi uma decisão de Atanásio, né? Atanásio ele propôs esses 27 livros como compondo o cânon do Novo Testamento, mas ele observou alguns critérios, né, que na época faziam com que aqueles pais da igreja lá, né, aquela igreja apostólica, vamos dizer assim, ela se chegava à ideia de que se tratava efetivamente de documentos com inspiração divina. E aí nós temos, por exemplo, para se saber a existência, né, desses livros, a possibilidade desses livros, os critérios utilizados, e aí nós temos o critério da apostolicidade, nós temos o critério da coerência, nós temos o critério da produção da espiritualidade sadia, né, e aceitação ampla da igreja. A apostolicidade, como o próprio nome já diz, ela dizia respeito a quando se identificava que aquela carta, que aquele documento, ele foi escrito por um dos apóstolos ou por algum discípulo dos apóstolos, né? E aí nós temos exemplo, por exemplo, nós temos exemplo como o Evangelho de Mateus. Ele foi escrito por Mateus, que era um apóstolo, né, de Senhor Jesus. João Marcos, que embora não fosse apóstolo, mas ele era o discípulo de Pedro e também de Paulo. De Lucas, né, que era um médico amado, que era um discípulo do apóstolo Paulo, né, era um amigo, companheiro do apóstolo Paulo em viagens, por exemplo. E João, que foi também um apóstolo, né, o discípulo amado. Então, essa seria a apostolicidade, mas não bastaria a apostolicidade, porque existiam vários documentos que as pessoas se diziam, assinavam como um dos apóstolos, mas quando fosse ler, eram completamente absurdo o que estavam ali escritos. Então existia um segundo requisito, que era a coerência. O que seria essa coerência? Os textos escritos, eles deveriam ser coerentes com a doutrina dos apóstolos. Os textos, eles deveriam ter uma coerência com aquilo que os apóstolos então ensinavam ali para a igreja. Mas não bastava a apostolicidade, a coerência, também era necessário que houvesse ali uma produção de uma espiritualidade sadia, né? Por quê? Porque naquela época estavam surgindo uma espiritualidade muito exacerbada, né? Existiam ali os gnósticos, o gnosticismo, que pregavam um misticismo, houve ali uma junção de algumas religiões orientais, né? E se criava uma espiritualidade de forma excessiva, né? Então, essa espiritualidade também dos textos, eles deveriam ser sadios, deveriam ser equilibradas. E, por fim, uma aceitação ampla da igreja. Porque não adiantava todos esses requisitos se, por exemplo, as igrejas que na época já vinham ali estudando os textos, já tinham aceitado esses textos, né? Então deveria ali, além disso, ter uma aceitação ampla da igreja. E a partir de tudo isso e juntando todos esses requisitos, se chegou à ideia de aquele texto ele tinha inspiração divina. Diante disso, o Atanásio, com todos esses requisitos que eu acabei de falar para poder se identificar os textos, ele reuniu os 27 que nós temos no dia de hoje e eles acabaram sendo aceitos ali no século IV, ali no ano de 397, no concílio de Cartago. Começou no concílio de Hipona e terminou ali no concílio de Cartago no ano de 397. Começou em 393, lá no concílio de Hipona. Então, os requisitos: apostolicidade, coerência, promoção de uma espiritualidade sadia e uma aceitação ampla pela igreja. Então, essa é a história que nós temos, assim, de uma maneira bem superficial, bem informal, de como foram formados, como foi formado o nosso atual Novo Testamento, tá? Então, um abraço a todos e continue acompanhando o nosso canal, se inscreva no nosso canal, né, ative ali as notificações para também vocês já receberem logo os nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.